Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na história anterior nós falamos sobre Ana e hoje nós vamos dar continuidade dessa história. Então por isso vou dar um resumo da história anterior para vocês entenderem a continuidade hoje. Ana era esposa de Eucana e Eucana amava muito Ana, mas Ana tinha um coração muito triste porque ela não podia ter filhos e nada podia alegrar o seu coração. Mas um dia, Ana subiu ao templo, lá em Siló, e Ana orou ao Senhor e fez um voto que se Deus desse um filho a ela traria ele para a casa do Senhor, para ele ser instruído no templo. E a palavra do Senhor diz que Deus ouviu a oração de Ana e deu-lhe um menino, e ela colocou o nome desse menino de Samuel, porque ela disse: ao Senhor tenho pedido este menino. E o coração de Ana se alegrou muito, ela já não era mais triste. Quando Samuel já estava grandinho, Ana então levou Samuel ao templo para ser instruído pelo sacerdote Eli. O sacerdote Eli recebeu Samuel com muita alegria. Na Bíblia diz que Samuel ele crescia agradando tanto ao Senhor como aos homens. Todos viam que Samuel era um menino diferente dos outros. Ele fazia sempre a vontade de Deus e Eli ficava muito feliz com o desempenho de Samuel. A Bíblia diz que Ana subia todos os anos ali para fazer sacrifícios ao Senhor e todos os anos ela levava uma túnica diferente para Samuel. A Bíblia diz que Ana teve mais 3 filhos homens e 2 mulheres. Esse foi o resumo da nossa história anterior. E começando a história de hoje, vamos falar um pouco sobre Eli e os seus 2 filhos. Os filhos de Eli se chamavam Ofni e Finéias. A Bíblia diz que eles eram levitas e por ser levitas, eles então cuidavam do templo do Senhor. Quem acompanhou as histórias sabe qual é a função dos levitas. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no balcão de informação o link do vídeo que fala sobre os levíticos, para você entender um pouco o chamado de Deus para os levitas. Ele já era de uma idade bem avançada, ele era bem velhinho. Então quem cuidava do templo eram os 2 filhos de Eli, Ofni e o Finéias. Mas a palavra de Deus diz que Deus havia rejeitado os filhos de Eli. Os 2 filhos de Eli tinham um coração muito maldoso. Deus não estava feliz com a maneira que os filhos de Eli estavam conduzindo os cultos no templo do Senhor. O tabernáculo do Senhor que foi construído no deserto, ele era desmontável, porque cada vez que o povo saía daquele lugar, tinham que levar o templo. Depois que a terra prometida foi conquistada, o templo ele ficou num lugar só, que era em Siló. Então todos subiam até Siló para consagrar ao Senhor, para sacrificar ao Senhor. E a Bíblia diz que os filhos de Eli, eles pegavam os sacrifícios do Senhor, eles enfiavam os garfos nos sacrifícios para comer, eles ficavam namorando com várias mulheres na frente do templo do Senhor, eles não respeitavam o templo de Deus, isso era pecado. E um certo dia a Bíblia diz que Samuel foi dormir e enquanto ele estava deitado, ele ouviu uma voz chamando o nome dele, Samuel. Aí Samuel se levantou, ele foi até Eli e disse: o Senhor me chamou? O sacerdote ele falou: não, eu não te chamei, volte a deitar. Enquanto ele estava deitado, ele ouviu novamente uma voz: Samuel. Samuel levantou-se e disse: o Senhor me chamou? E o sacerdote ele novamente falou: não, Samuel, eu não te chamei, pode voltar a deitar. Quando ele deitou pela 3ª vez, ele ouviu novamente uma voz: Samuel, Samuel. Ele levantou e disse: Senhor, o Senhor me chamou? E ele entendeu que era a voz de Deus chamando Samuel. Então ele instrui Samuel dizendo: quando você ouvir essa voz novamente, Samuel, você vai dizer: fala que o teu servo ouve. Quando ele foi deitar novamente, mais uma vez a voz chamou: Samuel, Samuel. E Samuel disse: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E realmente era a voz de Deus chamando Samuel. E Deus diz muitas coisas para Samuel. Deus só conversou com Samuel porque o coração de Samuel agradava a Deus. As atitudes de Samuel agradavam a Deus.
Deus já não falava mais com o sacerdote Eli diretamente, muito menos com os filhos do sacerdote Eli, porque eles estavam cometendo muitos pecados. Mas com Samuel, Deus falou. E no dia seguinte, o sacerdote Eli chama Samuel e ele pergunta: o que foi que Deus falou com você? E Samuel não queria contar. Samuel estava triste. Eu quero saber tudo o que Deus falou com você, Samuel. Você precisa me contar. E Samuel então começou a relatar ao sacerdote Eli tudo o que Deus tinha falado para ele. Deus disse que está muito triste com o Senhor, sacerdote Eli. O Senhor sabe que eles estão desagradando a Deus, eles estão pecando e o Senhor não repreende os seus filhos. E Deus disse que vai matar os seus filhos e que vai entregar Israel na mão dos inimigos. O sacerdote Eli ficou muito triste. O sacerdote Eli falava para os seus filhos que eles estavam cometendo pecado, mas os seus filhos não ouviam o sacerdote Eli e tornavam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Eles cometiam pecado em cima de pecado e não se arrependiam, não pediam perdão a Deus. Houve uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. E o povo de Israel ali perdeu a primeira batalha. E quando eles voltaram para o arraial, o exército de Israel teve uma ideia, mas uma péssima ideia. Eles falaram com o sacerdote Finéias e Ofni e disseram: vamos tirar a arca do Senhor do templo. A arca do Senhor era aquela que ficava sozinha, porque a presença do Senhor se manifestava neste lugar onde estava a arca. Somente o sumo sacerdote poderia entrar lá uma vez por ano. Mas os soldados tiveram uma péssima ideia, pedir para que Ofni e Finéias tirassem a arca do templo do Senhor e trouxessem ao arraial, onde estavam todos acampados ali para a guerra. E Finéias com Ofni concordaram em tirar a arca e eles vieram para que Deus abençoasse ali o exército. E com a presença da arca, eles venceriam o inimigo, fazendo tudo ao contrário do que Deus havia ordenado para o povo dele. Os filisteus, quando souberam disso, ficaram até amedrontados, ficaram com medo, falando: mas agora o Deus deles, aquele Deus que mandou as 10 pragas no Egito, agora ele está ali no meio deles, nós não vamos vencer. Mas um foi encorajando o outro, falou: não, nós vamos guerrear e nós vamos vencer sim. Então os filisteus ficaram prontos para a batalha novamente. Mas a verdade é que a presença de Deus já não estava mais com eles. Eles achavam que só por estar com a arca da aliança ali no meio do arraial que Deus iria fazer acontecer um milagre. Acontece, queridos, que a presença de Deus já havia se retirado deles. E eles então perderam a guerra para o povo filisteu. A Bíblia diz que os 2 filhos de Eli foram mortos. E sabe o que fizeram? Eles levaram a arca do Senhor para a terra dos filisteus. E um dos soldados conseguiu escapar, veio com muita terra na cabeça, a roupa rasgada, e ele chegou até Eli. Falou: seus filhos foram mortos, e levaram a arca do Senhor. Eli, quando fica sabendo que a arca do Senhor saiu do templo e os inimigos levaram a arca do Senhor embora, ele leva um susto tão grande que a Bíblia diz que ele cai para trás e quebra o pescoço e morre. Que tristeza para o sacerdote Eli. Queridos, a palavra de Deus é a nossa regra de fé. É ela quem ilumina o nosso caminho e nos dá direção para agradarmos a Deus. Deus tinha feito uma promessa para aquele povo, que se o povo servisse a ele, Deus estaria ali com as mãos estendidas para abençoar. Mas, infelizmente, o povo se corrompeu, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, todas as vezes que o povo fazia mal aos olhos de Deus, Deus os entregava nas mãos do inimigo. Deus quer abençoar a tua vida. Siga a palavra de Deus, siga esse manual de instrução. Deus é o mais interessado, queridos, em ver a nossa felicidade. E a palavra do Senhor diz, queridos, que Samuel foi crescendo, ficando um homem, e ele foi profeta de Deus. E todos os homens conheciam Samuel como o homem de Deus, o profeta de Deus, porque
Deus nunca mais deixou de falar com Samuel. Todas as vezes que precisava falar com o povo, era através de Samuel que Deus mandava o recado. Depois que Samuel ficou adulto, através da oração de Samuel, do sacrifício que Samuel fazia pelo povo, Deus ouvia Samuel. Então Deus libertou o povo de Israel e o povo conseguiu ter paz, com Samuel sendo juiz e profeta sobre eles. E chegamos ao final de mais uma história. Espero muito que vocês estejam gostando dessa série que vai de Gênesis até Apocalipse. Deixe o seu like, se inscreva no canal caso você não for inscrito ainda e não esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você ama. Um grande beijo no seu coração. Fique com Jesus.